Você diz que sente falta dele, mas no fundo, não sente. O que você sente falta é da história que criou na sua cabeça, do que acreditou que ele poderia ser, do filme que você roteirizou sozinha e chamou de amor. Carl Jung dizia que a ilusão é uma defesa psíquica contra o vazio. E talvez o que você chama de saudade seja só o luto da fantasia, a dor de encarar que tudo o que você sentiu só existia dentro de você. Você não sente falta dele. Você sente falta da versão sua que ainda acreditava, que se alimentava de promessas, que esperava sinais, que enxergava profundidade em quem só te oferecia superfície. Afirmação. Às vezes, a saudade que mais dói não é do outro, é da ilusão que te mantinha viva. E agora que a verdade chegou, dói, mas também liberta, porque enxergar o que era real é o primeiro passo para se libertar do que nunca foi. Você não sente falta das conversas, sente falta do que imaginava que aquelas conversas significavam. Você sente falta do bom dia, como se ele carregasse afeto, da ausência como se fosse mistério, das migalhas como se fossem gestos de amor. Mas agora você começa a entender, ele nunca foi aquilo tudo. Você que preencheu os vazios dele com as suas expectativas. Jung dizia que quando idealizamos alguém, estamos apenas projetando partes nossas que não conseguimos reconhecer. E foi isso que doeu. Ver que aquilo tudo que você via não era ele, era você, sua carência, sua vontade de ser amada, sua esperança de que, dessa vez, fosse diferente. Afirmação. A maior decepção não é com o outro, é com a gente mesma por ter acreditado tanto. Você não quer ele de volta, quer voltar a sentir aquilo que só existia dentro da sua cabeça. E é por isso que ainda dói. Mas você não precisa mais da ilusão. Você precisa de verdade. Mesmo que ela machuque no começo, ela cura no fim. A ficha não cai de uma vez. Ela escorrega devagar, entre um silêncio dele e outro, entre uma atitude que não bate com o discurso, entre aquela sensação estranha de estar sozinha mesmo acompanhada. Você começa a encarar, não porque quer, mas porque não dá mais para fingir. A verdade começa a doer mais do que a ausência, e é aí que tudo muda. Jung dizia que a verdade psíquica sempre se impõe, cedo ou tarde, mesmo quando a mente insiste em negar. E você tentou negar. Tentou se convencer de que era fase, de que ele estava confuso, de que precisava de tempo. Mas no fundo, já sabia. Só não queria ver. Afirmação. A dor da lucidez é sempre melhor que o alívio da mentira. Agora você enxerga, e por mais que ainda machuque, não tem mais como voltar a se enganar. Você não sente falta dele. Sente falta da história que inventou para não se sentir tão sozinha. Mas a realidade, por mais dura que seja, ainda é mais digna do que qualquer ilusão. A ilusão não sustentava só o relacionamento. Sustentava você. Sustentava a ideia de que você ainda era desejada, que tinha alguém pensando em você, que mesmo distante, ele ainda sentia algo. Você precisava disso, não por ele, mas por você, porque no fundo, a ausência dele ativava uma ausência maior, a sua própria, a falta de você por você. Jung dizia que o outro, muitas vezes, serve como espelho da nossa identidade emocional ainda fragmentada, e talvez seja por isso que o fim do relacionamento tenha parecido o fim do mundo, porque a fantasia dele era o que ainda te mantinha em pé. Afirmação. Quando a gente se apoia em alguém para não desabar, aceitar que aquilo era ilusão faz tudo desmoronar. Mas às vezes, o desmoronamento é necessário, porque só quando tudo cai, você consegue ver o que estava sustentando aquilo. E o que te sustentava era a ilusão de que ele era a resposta. Mas agora você sabe, a pergunta nem era sobre ele, era sobre você. Você começa a se olhar no espelho com outro tipo de silêncio. Não é mais o silêncio de quem espera ele voltar.
É o silêncio de quem começa a perceber que o buraco sempre esteve em si. Não é fácil, porque agora não tem mais ninguém para culpar, nem para se agarrar, nem para fantasiar. Jung dizia que o processo de individuação exige coragem para encarar o vazio deixado pelas projeções. E agora, você está diante desse vazio, frente a frente, sem distrações, sem ilusões. A afirmação, o reencontro com a própria verdade quase sempre começa com desconforto. Você percebe que não sente mais saudade dele. Sente saudade da versão sua que ainda acreditava, que sonhava, que se iludia, mas pelo menos se sentia viva. Agora, a lucidez dói, mas também cura, porque no meio dessa dor silenciosa, você começa a se reconhecer, sem filtro, sem mentira, sem ele. E mesmo doendo, isso já é um recomeço. Você começa a conversar consigo mesma, no meio do dia, no meio do caos, no meio das vontades de voltar atrás. Mas agora, pela primeira vez, você se escuta, não com julgamento, não com pressa, mas com presença. Jung dizia que a alma começa a se reorganizar quando você para de fugir do que sente. E é isso que você está fazendo. Não está mais fugindo. Está ficando com você, na dor, na dúvida, na reconstrução, afirmação. Quando você aprende a ficar consigo, a presença de qualquer um deixa de ser urgência. Você não sabe para onde está indo, mas sabe de onde não quer mais voltar. E só isso já muda tudo. A cada vez que você escolhe não mandar mensagem, não stalkear, não alimentar a saudade com fantasia, você está se fortalecendo. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém celebre, você está se reconstruindo. E a parte mais bonita disso é que agora você não precisa mais de plateia. Você achava que sentia falta dele, mas agora percebe. O que fazia doer não era a ausência dele, era a sua. Você não se via mais, não se escutava mais, não lembrava mais de quem era antes de se moldar para caber na história que criou com ele. Jung dizia que a perda do outro pode revelar a perda de si, e talvez a saudade que você carregava no peito fosse só a sua alma tentando voltar para casa, tentando ser sentida de novo por você. Afirmação. A dor de perder alguém é muitas vezes o reflexo da dor de ter se perdido no caminho. Você percebe que ele só ocupava um espaço que você mesma esvaziou. Na tentativa de manter alguém por perto, você foi embora de si. Mas agora, aos poucos, você está voltando. Voltando para a mulher que sorria sozinha, que se vestia para si, que se bastava. Não porque não queria companhia, mas porque sabia que a melhor companhia vinha de dentro. E essa versão sua está começando a acordar. O vazio que ele deixou parecia enorme. Mas agora você começa a perceber que o que mais ocupava espaço era a ilusão. Agora que ela caiu, sobra silêncio, mas também sobra espaço. Espaço para se ouvir, para se olhar, para se tratar com mais respeito. Jung dizia que o espaço interno precisa ser limpo da ilusão antes de ser preenchido com consciência. E é isso que está acontecendo. Você está limpando o que restou, sem pressa, sem fazer barulho. Afirmação. O que parecia ausência era só a alma preparando o terreno para uma nova versão nascer. Você achou que estava sozinha, mas agora percebe que, pela primeira vez em muito tempo, está acompanhada de você mesma. E esse reencontro não é fácil, porque ele exige encarar as feridas, os erros, as entregas cegas, mas também devolve algo que ninguém mais podia te dar: verdade. E a verdade, por mais dura que seja, nunca machuca tanto quanto continuar se enganando. Você começa a escolher diferente, não porque não sente mais nada, mas porque agora sente com consciência. Antes, você escolhia para preencher o vazio. Hoje, você escolhe para manter a paz. Jung dizia que o amadurecimento emocional começa quando a dor deixa de guiar as decisões. E agora você não está mais agindo com base na saudade,
na carência, na ilusão. Você está escolhendo com clareza. Afirmação. Quando a mulher se reconecta com a própria verdade, ela para de aceitar o mínimo em troca de companhia. Você não precisa mais de atenção rápida, precisa de profundidade. Não quer mais sumiços disfarçados de confusão. Quer presença de verdade. E se isso não vier, tudo bem. Você já aprendeu a ficar com você, a se bastar, a não se machucar só para manter alguém por perto. Hoje, suas escolhas têm outro peso, porque agora você sabe o quanto custou se reencontrar. E quem se reencontra não se perde mais por ninguém. Você achava que procurava por ele, mas agora entende que o que você queria era ser amada, ser acolhida, ser cuidada com presença, com atenção, com verdade. Mas esse cuidado não era ele que podia te dar, era você. Jung dizia que aquilo que buscamos desesperadamente no outro é, na verdade, o reflexo do que abandonamos em nós. E talvez você tenha se esquecido de se amar, porque estava ocupada demais tentando ser amada por alguém que nunca te enxergou. Afirmação. O amor que você tanto procurava no outro era só o amor que você deixou de dar a si mesma. Agora você entende por que doeu tanto. Porque não era sobre ele. Era sobre a ferida da rejeição. Sobre o desejo de ser importante. Sobre a esperança de, enfim, ser escolhida. Mas hoje você se escolhe. Não para provar que não precisa de ninguém, mas para lembrar que a única pessoa que nunca pode te abandonar é você. E isso muda tudo. Porque quando você se ama, até a saudade perde a força. Você dizia que amava ele, mas hoje percebe que o que te prendia não era amor, era medo. Medo de ficar sozinha. Medo de não ser escolhida por mais ninguém. Medo de ter que olhar para dentro e não encontrar nada. Jung dizia que a dependência emocional se sustenta na fuga do silêncio interior. E foi isso que te manteve ali. A fuga, o barulho da espera, a ilusão que ocupava o vazio. A afirmação, às vezes o que a gente chama de amor, é só o pânico de se encarar sozinha. Você confundiu apego com conexão, confundiu presença com profundidade, confundiu carência com amor. E agora, no silêncio que ficou, você começa a perceber que a solidão não era o pior lugar. O pior lugar era estar com alguém e ainda assim se sentir invisível. Hoje, você não corre mais do silêncio. Você ouve o que ele tem para dizer, porque entendeu que por trás dele tá na versão sua que você abandonou e que agora tá pedindo para voltar. O silêncio que antes sufocava, agora acolhe. Você começa a entender que estar só não significa estar vazia. Pelo contrário, agora tem espaço para respirar, para se escutar, para se curar. Jung dizia que a solidão não é ausência do outro, é presença de si mesma. Sem distrações. E agora você está presente. Pela primeira vez em muito tempo, você sente o que sente sem fugir. Afirmação. Quando você faz as pazes com a solidão, ela para de ser castigo e vira liberdade. Você começa a perceber que não precisa mais de ninguém para se sentir inteira. Que a sua companhia, antes evitada, é agora o solo fértil onde sua força está brotando. Você não sente mais desespero no fim do dia. Não espera mais a mensagem que não vem. Você simplesmente vive. Com menos barulho, com mais verdade. E isso te devolve um tipo de poder que ninguém pode tirar. O de estar em paz com a própria presença. Você lembra dele e sente estranhamento. Não é mais dor. É quase indiferença. Quase espanto por ter acreditado tanto. Por ter se entregado tanto. Por ter se perdido por tão pouco. Jung dizia que a consciência amadurecida dissolve as fantasias que antes pareciam verdades absolutas. E agora, aquilo tudo que você sentia já não faz mais sentido. Não combina com quem você está se tornando. Não encaixa mais. Afirmação. O que antes te consumia, agora não te serve mais. Você percebe que não quer ele de volta,
Não quer mais aquele tipo de vínculo. Não quer mais aquele padrão de entrega desequilibrada. Você não busca mais resgatar o que se foi. Busca proteger o que encontrou, sua presença, sua paz, sua clareza. O que antes te atraía, hoje te repele. E isso não é frieza, é evolução. Você não perdeu ele. Você se libertou da ilusão. E isso vale muito mais do que qualquer retorno. Você começa a sentir algo que não esperava. Orgulho. Não por ter superado ele, mas por ter atravessado tudo o que atravessou, sem se entregar ao desespero, por ter se segurado mesmo quando não tinha no que se apoiar. Jung dizia que a alma se fortalece a cada vez que a gente escolhe não se abandonar. E foi isso que você fez. Você não se abandonou, mesmo machucada, mesmo iludida, mesmo perdida. Afirmação: a mulher que renasce da própria ilusão se torna mais forte do que qualquer verdade do outro. Você olha para trás e vê dor, sim, mas vê também coragem, vê escolhas, vê crescimento. Você não apagou sua história. Você reescreveu a partir da parte que mais doeu. Hoje você anda mais leve, mais firme. Não precisa provar nada, só viver com a dignidade que conquistou no silêncio da própria superação. E isso é a vitória que ninguém precisa ver, porque você já sente. Você não sente mais falta dele, não sente mais falta da ilusão, porque agora você tem algo que antes não tinha: consciência. E a consciência é aquilo que ninguém pode tirar, nem ele, nem o passado, nem a saudade. Jung dizia que o despertar real não acontece de uma vez. Ele se revela aos poucos, na forma como você começa a se tratar, a se proteger, a se escolher. Afirmação: quando você entende o que realmente perdeu, percebe que não foi ele, foi você mesma. E agora você se tem de volta. Você não busca mais respostas, não espera mais arrependimento. Você não quer retorno, quer paz. Hoje seu silêncio é mais alto que qualquer explicação. Sua presença é mais forte do que qualquer lembrança. E seu olhar já não procura mais. Porque quem se reencontra não precisa mais se iludir para se sentir viva. Ela só vive. E isso é liberdade. Você percebe que não precisa mais lutar, nem provar, nem esperar. Porque agora sua vida não gira mais em torno de quem vai ou quem fica. Ela gira em torno de você. Jung dizia que a verdadeira liberdade emocional nasce quando a alma deixa de viver na expectativa do outro. E agora você não vive mais assim. Você vive para você, para sua calma, para sua evolução, para sua verdade. Afirmação: a mulher que para de se iludir começa a se construir. E o que você está construindo agora não é uma armadura. É um lar interno, seguro, real. Você olha para tudo que sentiu com compaixão. Não nega a dor, não apaga a história, mas também não se prende mais a ela. Hoje você anda mais leve não porque esqueceu, mas porque perdoou, inclusive a si mesma. E esse perdão silencioso é o que te permite seguir com dignidade, sem pressa, sem drama, sem ilusão. Você não sente falta dele. Você só sentia falta de si mesma. E agora que voltou, nada mais te falta. Jung dizia que a alma encontra paz quando para de buscar fora o que sempre esteve dentro. E é isso que você encontrou: presença, inteireza, liberdade. Se esse vídeo falou com você, escreve nos comentários a frase que mais te atravessou. Às vezes, escrever é o primeiro passo para deixar a dor no passado. E se fizer sentido, compartilha com alguém que ainda está presa numa ilusão. Alguém que acha que sente falta dele, mas que na verdade só precisa se lembrar da mulher que era, antes de se apagar por amor. Agora que você se lembrou, não se perde mais.